Legal, legal, né? Retomando a nossa brincadeira, que a gente está desenvolvendo aqui uma técnica de ordenação, vamos ver aqui o que a gente fez, né? A gente fez um método que conta quantos elementos são menores do que um determinado elemento que a gente escolheu. Então a gente fez aqui, a gente separou, né, a Rayane, o peso dela, a gente estava brincando com um grupo de pessoas obesas que fazem tratamento para perda de peso, né? E é um grupo que se apoia, tem 8 pessoas, o Jaber, Helena, Marcos, Henrique, o Genésio, o Matheus, o Jair e a Rayane. Cada um tem uma quantidade aí de quilos que conseguiu perder. E aí a gente queria saber se uma determinada pessoa que a gente selecionasse, se ela teria se ela estaria bem ou mal com relação ao grupo, né? A perda de peso dela seria boa ou ruim em relação ao grupo dela. Então a gente consegue verificar algumas coisas nesse sentido daí. A gente percebeu também que se a gente consegue contar a quantidade de valores menores do que o valor que a gente elegeu, a gente consegue descobrir qual que é a posição que esse cara tem que entrar. Então, essa posição que ele tem que entrar é muito importante, que é a posição final dele, ele já está ordenado. Nesse caso, a gente elegeu aqui a perda de peso da Rayane, que a gente propositalmente pegou aqui na última posição do nosso conjunto de dados, do nosso array. Então, esse elemento na última posição daqui, a gente fez o seguinte, a gente verificou do início até ele quantos eram menores, e a gente contou 4. Com uma contagem de 4, a gente sabe que ele tem que entrar no índice 4 e terão 4 valores menores do que ele. Exatamente isso daí. Esse elemento aqui, ele já foi colocado no lugar. Então, só para ter uma marcação, para a gente poder visualizar melhor, né? Aqui, ó, esse cara daqui já entrou no lugar, ele já está certo, né? Já está ordenado. Tá aí a nossa brincadeira importante de marcar. Esse cara já está ordenado, ele já está na posição devida. A gente poderia pensar da seguinte forma, né? Olha uma característica interessante. Se eu pegar e colocar para a esquerda deste valor todos os menores que ele, não importa a ordem, simplesmente separar, dividir, criar uma partição. E nessa partição esquerda, colocar todos os valores menores que ele, e na partição direita, colocar todos os valores maiores que ele. Não está ordenado, mas estará separado. Então, o que eu estou objetivando, né, pensando, é fazer alguma coisa assim. Então, vou dar um arquivo salvar como aqui para gente, né? Ficar um arquivo salvar como. Ficar com outro aqui. Particionamento. Chamar de particionamento. Se eu pegar esse cara, então, vamos lá, eu pegar esse cara daqui e colocar ele dessa forma, a gente identificou que esse cara daqui é o valor que a gente está buscando. A gente contou 4 valores menores que ele. E eu quero deixar na mesma ordem todo mundo que é menor que ele de um lado, todo mundo que é maior que ele do outro lado. Então, 37 é menor, vai ficar para a esquerda. 74 é maior, vai ficar para cá. Então, eu quero alguma coisa mais ou menos assim, né? Olha, ó, que legal. Posso fazer alguma coisa mais ou menos assim. Então, esse cara daqui, como eu falei, ele está no lugar, ele está ordenado, né? Então, ele já está certinho. Legal, ele já está no local devido dele. Mas os demais, se você for olhar, esses caras não estão ordenados.
E nem esses daqui. Eles não estão em nenhuma ordem que eu conheça, eles estão bagunçados. Mas a gente conseguiu segmentar, a gente dividiu o nosso array agora em elemento ordenado, elementos que são menores que aquele que está ordenado, e os elementos que são maiores que o que está ordenado. Então, a gente conseguiu segmentar, particionar os nossos dados de tal forma que ficou um pouco mais organizado. Então, a gente já criou uma organização melhor, mas ainda não é uma ordenação. Então, a gente simplesmente particionou, a gente criou dois espaços. Um, a gente deixou os elementos menores de um lado e o outro os elementos maiores do outro lado. Então, isso daí é o nosso foco e o nosso objetivo nesse exato momento. Como que a gente pode fazer para colocar os elementos que são menores que esse daí que a gente está buscando para a esquerda dele e os maiores para a direita dele? Então, tem algumas formas, né? Então, o que eu poderia fazer para resolver nisso daí, né? Bem, vamos ver aqui como que funciona o nosso algoritmo, né? O nosso algoritmo, ele trabalha aqui com os menores valores, ele tem lá os menores que foram encontrados, né? Os menores que esse cara. Tá, mas quem que é esse cara, né? É uma boa pergunta. Que valor é esse que eu selecionei? Por que que ele está na última posição? Esse por que que ele está na última posição deve ter algum motivo, né? Ele não foi para a última posição ali de bobeira. Ele foi ali para a última posição por conta de alguma coisa no meio do caminho. Alguma coisa levou a gente a colocar ele na última posição. Esse cara daqui, a gente pode usar o nome técnico dele. Existe um nome técnico que a gente dá para esse cara daqui. Esse cara a gente chama de pivô. E aí a gente vai pivotear os nossos elementos, aonde, a partir desse ponto, a gente vai colocar menores que ele para a esquerda, maiores que ele para a direita. Então a gente vai seguir aqui. Marquei ele, ele é o nosso pivô, e a partir dele a gente vai separar os nossos dados. Só estou separando de um lado e do outro. Lembro e insisto, não é uma ordenação ainda, é uma separação, um particionamento. Então, esse cara daqui, esse elemento, ele vai ser o nosso pivô. Então, vai ser o cara que a gente vai eleger para separar os nossos dados. Então, ele é o nosso pivô. Esse cara daqui, então, a gente vai selecionar ele como sendo o nosso ponto de separação. A partir dele, eu vou separar os meus dados. Por isso que eu peguei esse cara aqui no final, para ficar mais fácil para a gente poder mexer com isso daqui. Então, pivô. Legal, então a gente já tem essa informação. Vou marcar o pivô aqui, ó, só para a gente ver quem que é o pivô nesse exato momento, né? Esse é o pivô. Então, o 7, a posição 7 aqui é o meu pivô, o último elemento do meu array. Então, vou escrever aqui pivô. Esse daqui é o nosso pivô. Está lá marcado quem é o nosso pivô. Agora, o nosso objetivo é colocar os menores que ele para a esquerda e os maiores que ele para a direita dele. Então, a gente vai ter que fazer isso daqui acontecer. E, ao final, eu coloco ele na posição devida. Como que a gente pode fazer isso, né? Aí, esse como vai entrar a nossa brincadeira de tentar organizar esses dados. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem um método que a gente está usando, que é o conta menores. A gente chamou de conta menores. Esse conta menores, ele vai fazer o seguinte, se eu tiver agora tomando como base que o meu pivô, ele vai ficar na última posição, eu não preciso mais passar essa informação do que eu estou buscando. Correto? Faz sentido, né? Falei agora, é fixo, está na última posição. Então, eu não preciso mais nem fazer essa separação, né? Dar aqui Rayane, criar um objeto separado só para poder facilitar na hora de manipular. Eu já vou falar que fica literalmente na última posição do vetor. Algumas pessoas e alguns algoritmos, né, elegem a primeira. Eu escolhi a última. Se quiser fazer com a primeira, é só
fazer com a primeira e não tem problema, inverte um pouquinho a ordem do que a gente vai fazer, mas vai funcionar. Você não vai buscar por menores, mas você vai buscar por maiores que ele. Então, a gente vai fazer isso daí. Aqui, então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa informação daqui, então, peguei isso daqui e vou substituir nesse local. Tá lá. Substituir lá e não vou precisar mais do objeto peso da Rayane, né? O quanto que ela perdeu. Só para a gente ficar só com os valores, só por conta disso. Não há mais necessidade. Esse cara daqui a gente vai arrancar, porque o pivô a gente já sabe, e a gente tem feito uma técnica, e a gente vem seguindo isso desde o início, aonde a gente fala o array de que posição a qual posição. Então, a gente vai passar aqui o que eu quero, de onde eu quero até onde eu quero, né? Então, aqui vai ser o início e o término. É isso que a gente vai fazer, né? A gente vai mudar agora, a gente vai ter aqui. Essa linha não faz mais sentido, a gente vai mudar isso aqui. Agora vai ser assim. Vou passar onde eu quero contar os menores, o meu início e o meu término. Beleza, então vamos mexer nisso daqui. A gente não tem mais esse cara aqui, ele não vai ser o que a gente vai usar agora, a gente vai arrancar ele por enquanto. A gente tem lá o peso, no início é uma posição, int início, int término, beleza? Legal, agora eu já tenho algo parecido com o que a gente usa comumente. Vou corrigir então aqui essas menções, né? Vou deixar isso aqui comentado. E vou passar os valores, né? Ele vai da posição 0 até o tamanho do pesos ponto length. Opa! Opa! Agora sim. Agora, vamos fazer o seguinte. Esse cara daqui, ele vai ter como objetivo, né, trazer para a gente, então, qual que é a nova posição do nosso pivô. Então, a gente vai ter que achar aqui dentro do pivô. Então, dentro do nosso método, quem é o pivô? Bem, o pivô, ele é do tipo peso, né? Peso, pivô. O pivô, ele é a última posição do nosso array. Então, o pivô é a última posição do nosso array. A gente vai precisar dessa informação, acredito eu que seja interessante. Mas eu vou lidar com o objeto? Não, porque eu não separei ele. Então, eu não posso lidar direto com o objeto. Eu não vou poder lidar com o objeto. Mas eu vou conseguir, por exemplo, dizer qual que é a posição do pivô. Bem, a posição do pivô eu sei. É a última posição do meu array. Qual que é a última posição do meu array? O término? Não, né? O término ele passa 1. Então eu tenho que fazer o término menos 1. Daí, achamos a posição do nosso pivô. Legal, a gente vai estar trabalhando com referência, o array está aqui, eu vou conseguir fazer referência a ele. Os menores que a gente está fazendo, né, vamos chamar ele de, para ficar mais significativo, né, quantos valores menores foram encontrados, né, menores encontrados, só para ficar um pouco mais significativo, né, o nome. Menores encontrados, deixa eu só mudar esses caras em tudo quanto é lugar aqui, para não ter risco de esquecer. Só mudei o nome, para ficar mais significativo. Agora, acontece um detalhe importante. Eu posso ir até o final do meu array, porque o for each, ele faz uma varredura do primeiro ao último elemento. E eu não posso, por quê? A gente elegeu o pivô como sendo o último, então eu tenho que ir até menos 1, né? Então, cadê aqui, ó? Que esse é o nosso original, né? Esse é o array todo, mas eu não quero ir, porque eu não preciso comparar ele com ele mesmo, né? É desnecessário, eu vou comparar ele com todos os anteriores. Então, todos os anteriores comparando com ele, menos uma comparação. Então,
não vai valer a pena a gente fazer um for convencional, né? Não vai valer a pena a gente fazer um for each, vai valer a pena a gente fazer um for convencional, né? A gente vai utilizar, então, aqui int alguma coisa, né? Até um tamanho. Isso aqui menor que nome da variável, né? E aí vai ser incrementado aqui. Que nome que eu poderia dar para essa variável para facilitar, né? A gente tem usado posição atual, né? Vamos usar aqui, então, posição atual. Então, atual, começando em 0, atual indo até o tamanho do array, menor que o tamanho do array, atual, mais. Perfeito, a gente já está fazendo essa navegação. Porém, todavia, entretanto, a gente passa dois índices de referência, né? Então, a gente passa o início e o término. Como eu falei para vocês, esse cara está começando em 0. Não, ele não começa em 0, ele começa no início. Então, ele vai começar no início. E ele não vai até o final, ele vai até o término, né? Ele não vai até o fim do tamanho do array, ele vai até quando eu digo que acaba o meu array, que é o término. Porém, a gente falou que a gente tem que subtrair 1. Então, eu tenho que fazer menos 1 aqui. Porque a última posição do array que a gente quer é literalmente o nosso pivô. Pô, mas eu já tenho um cara que fala esse término menos 1. Então, eu vou usar esse cara daqui. Ele vai até a posição menor que a posição do pivô. Vai até antes da posição do pivô. Então, ele vai do início até antes da posição do pivô. Perfeito. Legal, então isso daí fica bem interessante para a gente. A gente já conseguiu varrer somente o que é necessário. Agora, o que a gente precisa fazer? Acertar esse teste, né? Porque agora aqui eu tenho um peso e um busca. Eu não tenho mais peso e não tenho mais busca. Eu preciso fazer agora com que esse cara daqui seja literalmente recriado. Então, a gente vai ter que fazer a criação desse cara daqui. Só para a gente deixar isso daqui organizado, né? Vou deixar aqui alinhadinho para a gente ver. A gente precisa, para facilitar a vida, a gente poderia usar. A gente não tem busca, a gente tem nosso pivô agora, né? Que a gente vai usar aqui. A gente não tem busca, a gente tem pivô. O que acontece aqui? Eu não tenho pivô, na verdade, né? A gente precisa ter somente a posição dele. Agora que eu tenho a posição do pivô, eu consigo falar lá que peso, chamar de pivô agora, que é o nosso ponto de pivoteamento, de particionamento, né, que a gente vai separar as coisas, vai ser igual ao nosso array de pesos na posição do pivô. Aí, ó. Esse cara daqui é o nosso pivô, literalmente. Esse aqui é o nosso pivô. Acho que ficou legal. A gente conseguiu pegar o pivô. Aí agora o pivô já tem o get valor, perfeito. Esse cara aqui é pesos, e aí a gente faz aqui a referência, né? Atual. E aí a gente colocou a referência. Então, pesos na posição atual, eu verifico se é menor que o meu pivô. E aí, se for menor, eu vou ter que trocar esses caras aqui de posição. Então, eu vou ter que fazer em algum momento uma troca, né? Então, troca, aí a gente vai ter alguma coisa nesse sentido. Então, vai ter que trocar, porque a gente está querendo jogar tudo de um lado para o outro. Então, vamos trocar aqui. A gente vai trocar em pesos da posição. Ixi, agora a gente tem aqui a posição de e a posição para, né? Quem que é a origem e quem que é o destino? Do que para o que eu quero trocar, né? Bem, vamos pensar da onde para onde que a gente está trocando, né? Isso daí é importante para a gente decidir o que a gente vai fazer. A gente fez a troca de para onde?
Se a posição que eu estou analisando, a posição atual que eu estou analisando, for menor que o meu pivô, ela é a origem da troca. Então, a posição é a posição atual. Ele vai para, e agora o para. O para, olha só, quando eu encontro, vamos voltar aqui, quando eu encontro um número que é menor que o meu pivô, eu coloco ele na primeira posição. Quando eu encontro um segundo menor, ele tem que entrar na segunda posição, que é exatamente a contagem de elementos menores que o meu pivô. Então, é exatamente o menores encontrados. Então, menores encontrados é o meu destino. Então, eu vou trocar a posição atual que eu estou analisando com o menores encontrados. Porque ele vai contar de 0, 1, 2, 3, ele vai ser na sequência até menor que a posição final do meu pivô. E aí eu vou colocando todo mundo. Se for menor, eu troco. Se for menor, eu troco. Eu acho que isso aqui fica legal. Ele faz esse esquema daqui. Incremento e já era. Aí no final, quando terminar tudo, eu tenho que pegar a posição que o meu pivô tá. Então, qual que é a posição do pivô? Posição do pivô e trocar com os menores encontrados. Eu só mudei os nomes das variáveis, mas é isso daí. O que foi feito aqui foi adicionar efetivamente essa linha daqui para fazer a troca, né? Se isso daqui que eu fiz estiver certo, a gente deve ter os menores para um lado e os maiores do pivô para o outro. Então, a gente vai ter algo similar a isso daqui, né? Então, esse aqui vai ser o nosso objetivo. Tá imprimindo, belezinha. Conta menores, a gente está fazendo. Compilou, não teve erro. Rodou. Então, vamos ver aqui. Se tudo foi certo, a gente contou 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Olha lá, a Rayane, que é o nosso pivô, foi lá para a posição de índice 4. Ela está certa. Vamos ver se os menores estão certos. Olha lá, menor, 37 está na frente, depois 36, depois o 10, depois o 20. Aí vem o 48. Aí vem o 74, o 82 e o 95. Eu errei aqui na minha posição de passar, mas deve ter sido por troca, né? Então, ele veio aqui nessa posição. Foi isso daqui, né? Isso, ele ficou desse jeito daqui. Tá certo. Eu que devo ter trocado ali na hora de colocar os valores. Mas ele fez esse esquema daqui. Joia. Agora, olha só que interessante e que bacana isso daqui. A gente não tem ordenação ainda, mas a gente tem para esse lado daqui os menores e para esse lado daqui os maiores que o pivô. A gente selecionou o pivô. Então, quer dizer que o nosso algoritmo de particionamento, que está separando em duas partes, né, está funcionando. Vou só alterar o nome para ficar um pouco melhor, né? Conta menores, a gente vai chamar esse cara aqui de particiona, acho que fica o nome mais legal, né? Particiona, que ele divide em duas partes. Ele separa os nossos valores com base num pivô. Perfeito. E agora eu acho que ficou legal isso daqui. Isso aqui eu acho que ficou bem interessante. Então, começou a ter, né, algo bem bacana. E esse cara, ele não está devolvendo para a gente quantidade de menores, né? Ele está devolvendo a nova posição do pivô. É isso que ele faz, ele devolve a nova posição do pivô. Então, a gente pode escrever aqui, ó, nova posição do pivô. Tá lá. É o que ele está fazendo realmente, né? Nova posição do pivô. É isso daí. Esse cara tem esse objetivo. Então, ele devolve a nova posição do pivô. Beleza. Vamos ver agora se ficou tudo ok. Então, a gente começou originalmente com
esses dados daqui, né? Com esses dados aqui, os originais. Então, começou lá os dados originais, a gente pegou a última posição do nosso array e elencou ele, chamou ele de pivô. A partir dessa posição, desse elemento, a gente começou a separar. Quem é menor que ele vem para a esquerda, quem é maior que ele vai ficar para a direita dele. Então, perfeito. É esse o esquema que a gente vai fazer aqui. Então, a gente buscou, contou, descobrimos 4 valores. Então, ele vai pegar e colocar lá o 37 para frente, o 36 na segunda posição, 10, aí depois o 20. Colocou tudo para frente. Beleza, ele conseguiu fazer isso. Mas como, né? Esse como é muito importante. Então, esse como é o que eu quero fazer com vocês. Eu quero executar esse cara literalmente na mão. Então, vamos ver, executando na mão, como que ele fez esse processo de separar. Isso daqui é o resultado, né? Então, é o resultado desse particionamento. Resultado do particiona, o resultado particiona, o nome do método, né? Particiona. Então, vamos começar agora a entender o que estava rolando e o que a gente tem nesse momento. Então, aqui a gente vai começar com a informação. Primeira coisa, a gente vai ter lá o nosso pivô. O pivô, ele foi identificado na última posição do nosso array. Então, ele está na posição 7. Ele está lá na posição, estou passando aqui o valor direto, né? Na posição 7. Então, esse daqui é onde está o nosso pivô. Está na posição 7 de pesos, né? Está lá na posição 7 de pesos. Legal, a gente já tem ele lá na posição 7 de pesos. Qual que é o valor que ele tem, né? O valor que esse cara tem, só para a gente saber, para a gente poder utilizar, né? Então, o pivô, ponto, a gente pegar o valor dele, a get valor, esse cara daqui vai retornar para a gente o valor 48, que é a quantidade de peso que a Rayane perdeu, 48. Tá lá. Então, a gente tem as duas informações. O pivô está na posição 7, na posição 7 nós temos 48. Então, tá aí, a gente já pegou essa informação. Agora, a gente vai começar aqui a analisar o que vai acontecer. Eu vou literalmente executar o procedimento aqui do nosso método particiona, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o pivô. Tá aqui, o pivô. Agora, a gente vai do início até a posição anterior ao pivô. Então, a gente vai de 0 até 6, beleza? Então, a gente vai executar esse cara, analisar essa posição atual. A gente vai analisar a posição atual, comparando se é menor que o pivô. É isso que a gente vai fazer. O que acontece aqui? Nesse caso, a gente está analisando a posição 0. Quem que está na posição 0? A gente está, então, fazendo um teste. Então, a gente vai fazer um teste, verificando que é aquele if nosso lá dentro, né, do for, o teste verificando se 37 é menor que 48. Nosso teste é esse aqui. O teste é verificar se 37 é menor que 48. Então, a gente fez esse teste aqui. Verificamos se 37 é menor que 48. Se for, a gente vai ter que fazer essa troca daqui. Então, a gente vai fazer essa troca. Deixa eu copiar esse nome aqui. Iniciamos, né, só para colocar aqui, a gente inicia esse processo com menores encontrados igual a 0, valendo 0. Então, isso aqui é importante para a gente fazer o nosso debug, né? Começou aqui, é menor.
Se é menor, eu tenho que trocar a posição atual com a posição do pivô. Não, não é posição atual com a posição do pivô. É a posição atual com menores encontrados. Então, o que que ele vai fazer aqui? A posição atual é 0. E menores encontrados é 0. Legal. Então, ele vai fazer aqui, se isso daqui é verdade, então ele vai fazer aqui, ó. Isso aqui é verdade, então troca. Atual 0 com menores encontrados, que também está valendo 0. Então, ele vai trocar esses dois aqui de posição. O que que ele vai fazer? Parece piada, mas é isso que ele vai fazer mesmo. Ele vai trocar o 37 com o 37. Logo, nós temos como resposta isso daqui. Desculpa, eu tive que rir. Isso aqui é muito besta, mas o algoritmo faz isso sim. Ele vai trocar o 37 com 37. Quantos menores encontrados depois disso daqui? Depois que ele fez a troca, ele vai incrementar o menores encontrados. Então, o menores encontrados deixou de ser 0 e passou agora a ser 1. Ele encontrou esse cara. Então, esse daqui, ele já encontrou. Então, esse cara foi a primeira contagem. Então, vou colocar aqui um parênteses, só para a gente saber que foi a primeira contagem que ele conseguiu fazer. Ele mexeu com esse cara daqui. Agora, vamos continuar o processo. Ele está dentro de um laço. A gente vai ter que modificar agora a posição atual. A posição atual vai para 1. A gente testou esse primeiro, a gente vai testar esse segundo. Então, vamos testar o 1. Então, o que a gente vai fazer agora, nesse momento, é esse teste aqui. A posição atual agora é 1. A gente incrementou. E a gente vai comparar para ver se é menor que o pivô. A posição 1 tem o valor 74. 74 é menor que 48? Não, não é. Então, ele não faz nada. Não faz nada. Ele incrementa novamente a posição de 0. Foi para 1, agora vai para 2. Então, ele está analisando a posição 2. Posição 2. Agora ele pegou aqui, ó, posição 2, elemento que está lá é o 36. Então, ele vai comparar. O 36 é menor que o 48? É. Então, o que que ele faz? Ele troca. Vai trocar esses dois de posição. O que que ele vai fazer? Qual que é a posição de um e qual que é a posição do outro, né? Ele vai trocar a posição atual, que é 2, com menores encontrados. Menores encontrados está valendo 1. Então, ele está trocando aqui com a posição 1. Quem está na posição 2? Quem está na posição 2 é o 36. Então, aqui é o 36. Quem está na posição 1 é o 74. É o 74 aqui. Ele vai trocar esses dois de posição. Então, olha só o nosso resultado. Como resultado dessa troca daqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o 36 para cá e o 74 para cá. Ele trocou os dois de local. Após a troca, ele incrementa os menores encontrados para 2. Então, a gente já tem 2 menores encontrados. Então, eu estou colocando aqui entre parênteses, lembrando, só para mostrar que foram os 2 menores encontrados. Legal. Beleza, continua o processo. Então, agora a gente vem aqui e vai fazer o processo de novo de incrementar a posição atual. A posição atual não é mais a 2, que ele já tinha mexido, agora é a 3. Então, esse cara aqui é 3. Comparando com o pivô, novamente. Então, quem está na posição 3 é o 10. Então, aqui é 10. É menor que 48? É menor que 48. Então, tem que trocar. Então, a gente vai fazer a troca. Quantos são os menores encontrados? São 2.
Então, vamos pegar aqui, posição atual é 3, então aqui é 10. Ele vai trocar aqui o 10 com o 2. Então, o 10 com o 2. Vai trocar o 10 com o 74. Após essa troca, nós temos o seguinte. Ele vai vir aqui pegar o 10, e vai colocar aqui no lugar do 74. E o 74, pelo nosso esquema de troca, vai lá para o lugar do 10. Trocou os dois de posição. Conta mais um encontrado. Então, vou colocar aqui, ó, entre parênteses, para a gente ver quantos foram os encontrados menores do que o nosso pivô. Perfeito. Feito isso, ele vai incrementar novamente nossa contagem. Então, a gente incrementa a contagem. De 3 agora é 4, o próximo valor. Então, a gente vai pegar agora, quem está na posição 4? 95. 95 está na posição 4, eu vou comparar. 95 é menor que o meu pivô, que é 48? 95 menor que 48? Não. Então, esse cara daqui não faz nada. Não fez nada. Volta no ciclo incrementando esse cara. Agora, a gente não vai mais analisar a posição 4, a gente vai analisar a posição 5. Então, beleza. Analisando a posição 5. Quem está na posição 5? O 20. Então, agora é o 20 sendo testado, verificando se é menor que o 48. Que o nosso pivô, 20 menor que 48? É. Então, ele faz o quê? Ele troca. Se é menor, ele troca. E aí, então, ele vai pegar lá a posição atual. Qual que é a posição atual? É 5. Quantos são os menores encontrados? Até o momento, 3. Vamos lá, na posição 5. Quem está na posição 5? Posição 5 é o 20. Está aqui, ó, posição 5 é o 20. Então, 20. Ele vai trocar com quem está na posição 3. Quem está na posição 3 aqui, ó, 74. Ele vai trocar o 20 com o 74. Beleza. Após a execução dessa troca, a gente tem isso daqui como resposta. Então, aqui, ele pegou o 20 e colocou no lugar de 74. Pegou o 74 e colocou no lugar que estava o 20. Trocou os dois de posição. Novamente, para marcar, estou colocando aqui entre parênteses. Marquei. Incrementa em mais um. Foi para 4. Aí continua o processo, né? Agora, a gente já tem aqui, posição atual é 5, a próxima é 6. Então, eu vou comparar. Quem está na posição 6, então, é 82. É menor que 48? Não, não é. Então, não faz nada. E acabou o processo. Então, vamos ver aqui como que ele acaba. Olha lá, o nosso método particiona. Ele trocou, incrementou. Terminou, porque ele vai até a posição menos 1, pivô está na 7, ele vai até 6, né? Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele troca a posição do pivô com os menores encontrados. Então, ele vai fazer a troca da posição do pivô com os menores encontrados. Traduzindo, ele vai colocar o pivô na posição que ele deve ficar. Então, aqui, colocando o pivô na posição que ele tem que ficar. Colocando o pivô na posição que ele deve ficar realmente. E aí a gente vai fazer essa movimentação, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar agora e vai colocar quem está na posição do pivô. Então, aqui vai acontecer aqui, ó, trocando a posição do pivô com os menores encontrados.
Vamos ver qual que é a posição do pivô. A posição do pivô, quando a gente iniciou aqui, a posição do pivô está lá no índice 7. Então, qual que é a posição do pivô? Posição do pivô, só para a gente registrar aqui, é o 7. Quantos menores que o pivô foram encontrados? A gente terminou a nossa contagem aqui com 4. E, ó, a gente marcou 1, 2, 3, 4. Realmente, aqui é 4. A gente vai fazer essa troca. O que a gente vai trocar, então? A gente vai trocar o posição do pivô é 48 com quem está na posição de índice 4. Quem está na posição de índice 4, o 95. Está aqui. A gente vai trocar esses dois. Como resposta que a gente tem, né? A gente vai ter literalmente isso daqui, que é a troca da posição do pivô com a quantidade de menores encontrados. Então, aqui ficou o nosso pivô. Então, só para registrar aí a diferença, né? Marquei aqui o pivô. Para a gente ver aqui ele separadinho, né? Tá aí, ó, o nosso pivô. Dessa forma, ele colocou os menores para a esquerda, coloquei todos os menores entre parênteses, o nosso pivô, né, tá entre chaves aqui, tá entre colchetes, está na posição correta, e quem não está marcado com nada são os maiores. Importa a ordem que eles entraram aqui? Não, não importa. Qualquer ordem aqui tá valendo, né? Não tem diferença nenhuma. Nossa, mas ele ordenou. Isso aqui foi um acaso, uma surpresa, né? Mas ele não tem sentido isso aqui para gente. Ele fez essa separação. E aí eu pergunto para você, gostou? Você conseguiu particionar, separar os seus dados, segmentar. E aí você fala assim, nossa, é fácil, né? Não é difícil o processo. Quer ver como que eu deixo isso aqui difícil? Eu chego para você, mostro esse conjunto de dados aqui, esse array. Eu falo para você, seleciona o último elemento do array e coloca os menores que ele para a esquerda e os maiores que ele para a direita. Pronto. Se eu chegasse e falasse direto isso daí, eu acho que iria causar um desconforto, né? Você, eu acredito que não iria gostar muito do que eu falei. Mas a gente começou gradualmente. Primeiro, eu indiquei qual que é o processo. Eu quero separar o último, a gente separou o último e a gente quer contar quantos menores que esse daí. Então a gente contou quantos menores que ele. Quando a gente descobriu, através da contagem, de quantos menores que ele, a gente acabou descobrindo que se a gente colocasse ele exatamente nessa posição, esse cara estaria ordenado, ele estaria na posição que a gente não precisaria mais lidar. A gente não precisa mais mexer com essa posição do array. E acabou que com essa brincadeira, a gente separou. Não ordenou, mas a gente separou em menores que o valor ordenado e maiores que o valor ordenado. Começou a ficar interessante isso daqui, né? Ficou lá os valores menores que ele, que o pivô, e os maiores que o pivô. Legal. A gente não tem ordenado, mas a gente tem esses dados daqui segmentados, particionados de alguma forma. E aí começou a ficar interessante. Quem sabe agora fica mais fácil da gente finalizar essa ordenação. Só para a gente comparar, observe aqui, ó, 37, 36, 10, 20, 48, 74, 82 e 95. Se você seguir o algoritmo, é exatamente isso. Então, tá certo. Seguindo na mão, o nosso algoritmo está funcionando e está dando certo isso daí. Na próxima aula, a gente vai concluir esse processo de ordenação. Não se preocupe, esse processo de ordenação, ele é bem bacana e ele merece muita atenção. E ele realmente, ele precisa ser feito por partes para o entendimento ficar mais fácil, né? Então, primeira coisa, você entender como que localiza os menores. Segunda coisa, saber que a quantidade de menores indica a posição que o elemento que você contou deve entrar. Terceiro passo,
a gente separar para antes do elemento, para a esquerda do elemento, os menores que ele, e para depois dele, os maiores. Então, a gente fazendo esse particionamento, essa separação, essa segmentação, a gente já consegue quase ordenar. Você vai ver que falta aí 4 passos para a gente finalizar. Em 4 passos, não acredito. Acho que em 4 passos a gente ordena esse cara aqui. Mais 4 ações que a gente vai fazer, a gente ordena todo esse array. E é legal que a gente vai fazer isso daí na mão na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar. Tô por aí para qualquer dúvida, beleza? É isso daí então, pessoal.